Boa noite, seja bem-vindo. Parlamento Regional, hoje com os deputados Rafaela Fernandes, do PSD, Martim Câmara, do CDS, Carlos Pereira, do Partido Socialista e Hélder Spínola, do PND. Três propostas de decreto legislativo regional que estão na Assembleia são os assuntos para o debate, uma do CDS, outra do PS e outra do Governo, que falaremos mais à frente. Como é hábito neste programa, reservamos sempre o primeiro minuto para um tema à escolha livre de cada deputado e hoje começa também qual é o tema que escolhe. Obrigado. Eu gostaria de relevar aqui as comemorações dos 500 anos da Diocese do Funchal. Para nós entendemos que é um marco histórico a comemoração destes 500 anos da Diocese do Funchal, acima de tudo porque o papel que a Igreja tem tido na sociedade madeirense, através da difusão de valores como o humanismo, a fraternidade, têm sido valores que têm sido importantes para a sociedade madeirense. Nós sabemos da importância que a Igreja tem tido e gostaríamos também de, neste momento em que estamos a comemorar estes 5 séculos, de dizer que todo o trabalho que foi feito a nível de restauro, por exemplo, na própria Sé Catedral, que para nós era importante como um monumento emblemático para todos os madeirenses. Depois daquele restauro, deve-nos orgulhar a todos. Portanto, para nós gostaríamos de destacar os 500 anos da Diocese como um marco histórico e importante para todos os madeirenses e que nos devem orgulhar a todos. Os temas para esta noite começam por uma proposta do CDS que está na Assembleia Regional sobre o direito e deveres dos utentes nos serviços de saúde da região. Martim Câmara, o que é que o CDS pretende com isto? Ao fim e ao cabo, o que o CDS pretende com esta proposta é que as expectativas que os utentes têm do Sistema Regional de Saúde sejam atendidas, que exista uma clareza na resposta e também que aquilo que já foi um sistema reconhecido por todos como um sistema exemplar a nível nacional, que hoje o PSD tenha esse e reconheça que as respostas não são as melhores e que é preciso repensar todo este sistema. Nós inventariamos um conjunto de soluções para os problemas que têm afetado o Sistema Regional de Saúde. Isto é mais uma delas. Tem a ver, sobretudo, com esta questão, que é uma nova solução para a saúde na região autónoma da Madeira. Eu gostaria de... A solução, por exemplo, para o tempo de lista de espera, por exemplo, para cirurgias. É que qual é a solução que o CDS apresenta? Nós detectamos um conjunto de situações anómalas no Sistema Regional de Saúde. Embora o PSD tenha de uma forma ou de outra tentando disfarçar aquilo que é indisfarçável. Nós temos, por exemplo, faltas apontadas por todos aqueles que são utentes do Sistema Regional de Saúde, conhecem alguém ou já tiveram essa experiência de que quando vão ao hospital, ou falta uma máquina que não está a funcionar, ou falta um medicamento, ou falta um penso, ou falta uma prótese, ou falta um médico especialista, ou falta o tempo que por vezes não é adequado às necessidades para aquele tipo de patologia. E isto tem a ver com a falta de programação e de opções do Governo Regional. Nós entendemos que deve de existir uma resposta. E falou muito bem dos tempos e da lista de espera para cirurgia. Aquilo que existe é que nós fomos ultrapassados por um Sistema Nacional de Saúde que hoje é mais eficiente. Ou seja, hoje um doente que tem uma determinada patologia, por exemplo, tem uma expectativa e sabe que para a sua situação específica o Estado garante uma resposta em determinado timing. Caso o sistema público não dê essa resposta, esse mesmo utente pode-se deslocalizar para o privado, sendo que o próprio Estado é que paga essa cirurgia. Ou seja, existe para cirurgia, para consultas, existe respostas. Por outro lado, também nós sabemos que não é só as cirurgias. Por exemplo, a questão das infecções hospitalares é um problema que preocupa toda a gente hoje em dia. Todos aqueles que são utentes do Sistema Regional de Saúde, e nós somos todos utentes do Sistema Regional de Saúde, por uma questão de obrigação, porque não existe nenhum sistema alternativo. Hoje toda a gente teme que um familiar ou o próprio entre no hospital e fique pior que aquilo que estava, porque o próprio sistema não tem o mínimo de condições para garantir a segurança desses mesmos utentes. No fundo, aquilo que está a dizer que o Sistema Regional de Saúde não é um sistema de confiança. É essa a conclusão do CDS? Aquilo que nós queremos é que nós voltemos àquele sistema que nós tínhamos, um sistema de confiança, um sistema que seja atual, que dê resposta às necessidades de hoje em dia. E realmente este sistema que foi, entretanto, foi se degradando, que está numa fase até degenerativa, e que o Governo Regional não tem possibilidades, e eu compreendo a aflição dos governantes, porque não têm a capacidade de inovar e de se adaptar. Podem dizer, mas nós estamos contabilizados, nós sabemos quantas infecções hospitalares, os medicamentos que faltam, o número de cirurgias. É verdade, mas o problema é que as pessoas não têm a resposta do Sistema Regional de Saúde. Mas há uma questão aqui central no meio de tudo isso, que é a questão financeira. O Governo invoca que o dinheiro não dá para tudo e, portanto, há aqui questões, referiu aí, de equipamento, enfim, que tem faltado.
Do seu ponto de vista, como é que é possível resolver isto? É verdade. Havendo, enfim, limitação de recursos como existe. Pode haver várias respostas para essa pergunta. A primeira delas é que, por exemplo, existem vários aparelhos que se repetiram e que custaram exorbitâncias. Ou seja, há determinados exames que deveriam ser feitos e que existem vários aparelhos para fazer o mesmo exame. O problema é que compraram-se vários aparelhos, mas não se garantiu que, se houvesse alguma avaria, um desses aparelhos pelo menos funcionasse. Isso é uma das questões. Por outro lado, quando fala de contingências a nível orçamentais e falou do PAEF como se fosse uma imposição, de outros que não fosse um compromisso da própria região, nós sabemos que se existiu algum ajustamento que foi feito e onde atuou melhor o Governo Regional foi nos cortes que fez na saúde. Basta ver que tudo o que foi a nível da saúde, a nível de cortes para a saúde, todos eles ultrapassaram qualquer outro tipo de corte. E, por exemplo, recordo-me que não há nenhum madeirense que nós possamos abordar na rua que defenda qualquer outro valor. Pode até não ter grande instrução, mas a grande defesa que ele faz e a grande preocupação tem a ver com a saúde. Porque questões como, por exemplo, já foram aqui referidas, como as parcerias público-privadas, que existiam um compromisso para serem revistas nestes últimos 2 anos. Até agora não houve poupança de 1 cêntimo. Mas, por outro lado, por exemplo, a nível de cortes na saúde, eles têm sido muito eficazes. Muito eficazes. E nunca nós deveríamos permitir que a saúde criasse e acumulasse uma dívida que pudesse em causa essa mesma saúde. Porque aquilo que nós nos prendemos hoje em dia é que não existe falta de materiais. Os materiais existem. Não existe é dinheiro para assumir os compromissos. E aqueles que têm os materiais não fornecem porque não têm garantias de pagamento. Martim Câmara, muito rapidamente, para avançarmos no programa, foi enfim, dito temos mais 2 coisas temas extremamente importantes. Primeira coisa, ficou bem patente que todos os partidos defendem isso. O único que teve a oportunidade de construir um novo hospital foi o PSD, que pelos vistos defendeu, afirma que gastou fortunas em vários projetos e não construía 5 milhões esse hospital. De gastos por outra para parceiros coisa, e projetos. também ficou aqui bem patente que existe uma nítida inversão de prioridades para este Governo Regional, que não acha que é determinante a construção do novo hospital. Porque este Governo Regional, e já agora recordar aos madeirenses que o Dr. Alberto João Jardim já está há mais tempo que o Salazar. E qual é o problema? O José Manuel Rodrigues está há quanto tempo e não ganha eleições? O problema do PSD o José Manuel Rodrigues está há quanto tempo e não ganha eleições? Para construir um hospital. E o Dr. Alberto João Jardim, apesar de todos os anos e todas as décadas que teve como Presidente do Governo, não inaugurou um único hospital para os madeirenses. Obrigado, Martim Câmara. Eu gostaria de felicitar todas as instituições que se dedicam a este trabalho pelo papel que têm tido junto das populações e, por vezes, são o farol da esperança de muitas famílias e de muitas pessoas. Este é um dado que nós constatamos no dia a dia. Por outro lado, aquilo que também são as preocupações do CDS, que é, nós já percebemos que as próprias instituições que se dedicam a este tipo de ações conseguem gerir muito melhor os recursos do que o próprio Governo Regional. Isso parece que ficou bem evidente. Mas, por outro lado, temos alguns receios também. Foi aqui aflorado, por exemplo, o caso do Atalaia Living Care, onde havia um contrato também do Governo Regional e onde era prestado alguns cuidados. E aquilo que depois aconteceu é que utentes e familiares ficaram desamparados. Ou seja, as pessoas que pensavam que tinham os seus utentes lá, os seus familiares, perfeitamente descansados e estavam bem entregues, entretanto, viram-se abraços com isso. Bem, enfim, este documento, esta proposta do Governo, no sentido de tentar transformar em literalidade aquilo que é o relacionamento. E é só para a renda. Eu acho que isto é importante. Nós temos algumas reticências, mas achamos que as instituições têm um papel determinante nos dias de hoje. Agora, nós sabemos que tudo isto tem a ver com outras coisas, que são as políticas que estão subjacentes a isto, que têm a ver com o endividamento. Nós, neste momento, o principal problema da região autónoma da Madeira é uma coisa que se fala, que é o desemprego. E nós nunca tivemos uma taxa de desemprego tão elevada como temos agora. E qual é a consequência disto? Primeiro, insolvência de muitas empresas e de muitas famílias. É uma questão lateral, que acaba por vir isto tem a ver com isto. É a base disto. Depois tem a ver com outra coisa, que é uma imigração. Uma imigração que não é uma imigração de opção, é uma imigração forçada. E aquilo que nós assistimos é duas coisas distintas. Por um lado é o desemprego e, por outro lado, é a exclusão ou então a migração. Muito obrigado, Martim Câmara. Vamos estar do CDS, Martim Câmara, se vai apoiar esta proposta do Partido Socialista. Nós entendemos que não deve existir viagens secretas. Nós somos totalmente contra isso. Mas as viagens não são secretas. Nós defendemos que deve existir um comunicar dos membros do Governo sempre que vão em representação Portanto, subscreve esta proposta do Partido Socialista?
Sim, porque depois nós aquilo que nos paramos, e os madeirenses separam-se com isso, é que, por exemplo, nós temos a auditoria das despesas dos gabinetes no valor de 2,6 milhões de euros. E os madeirenses não sabem em que circunstâncias Portanto, é que foi, isto seria uma forma de clarificar essa situação. E mais que isso. E nós depois somos surpreendidos que, por exemplo, com viagens para representar a região junto de determinadas comunidades durante alguns dias, no valor de 25 mil euros para duas pessoas. Ou então, uma viagem a Londres de 3 noites custa 3 mil euros. É um valor perfeitamente exorbitante. Clarifique isso. Chegamos ao final deste programa. Agradeço só aos deputados que participaram nesta edição. É o ponto final neste Parlamento. Boa noite. Fique bem.